Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Linux Clips e hoje a gente vai fazer a instalação do Arco Linux, que é uma distribuição baseada no Arch. Até o nome faz um pouco dessa sugestão, acho que você já tinha até deduzido, mas que tem algumas propriedades bem especiais. Aqui eu estou rodando ele numa máquina virtual para poder mostrar a instalação para vocês. Ele está rodando aqui no modo de Window Manager. O Arco Linux dá bastante atenção para esse tipo de interface, né, digamos assim, mas ele tem algumas coisas bem particulares aqui. Essa aqui seria a tela de boas-vindas, né, o Welcome App. A gente vai aqui na instalação avançada para você ter uma ideia de tudo que o Arco Linux pode fazer. Esse aqui é o Calamares, e o Calamares muito provavelmente você já conhece, mas repara aqui do lado na quantidade de opções a mais que a gente encontra aqui no Arco Linux, que geralmente nas distros a gente não encontra. Eu vou tentar passar por todas elas, algumas eu vou ser um pouco mais sucinto, eu vou passar mais por cima, assim, porque tem muita opção realmente, você pode gastar um belo de um tempo aqui até selecionar tudo, mas é para mostrar a versatilidade que o sistema tem. Aqui nós vamos escolher o idioma, então cadê o português aqui do Brasil? Opa, botei polonês, eu quero português na verdade. Aqui embaixo vai ter o botãozinho de continuar, né? Esse aqui do lado. Na verdade esse é o de cancelar, o de continuar é esse aqui. Essa próxima tela permite que a gente escolha o kernel, e aqui tem várias opções bem interessantes, desde o kernel Zen Mode, o kernel Zen, o kernel Hardened. A gente já fez vídeo no canal de Linux a respeito desses tipos diferentes de kernel, mas se você está iniciando, de repente, tem duas opções muito básicas para você escolher aqui, que seria o kernel Linux, o primeiro, que é o instalado por padrão até, que seria a última versão estável do kernel. E também tem a versão LTS, que é a última versão LTS estável do kernel. LTS que são aquelas versões de longo tempo de suporte, ele se mantém naquela versão, trazendo patches de segurança de tempos em tempos. Mas para um usuário comum de desktop, dá para utilizar tanto um quanto o outro. Assim, a diferença é que se você escolher a sua primeira opção, você vai ter talvez drivers mais recentes ou alguma coisa assim. E falando em drivers, a próxima etapa é sobre isso. E aí você seleciona basicamente o que você precisaria para o seu computador, para o seu sistema. No caso eu estou rodando uma máquina virtual, tem algumas coisas mais restritas, não tem NVIDIA aqui por exemplo, a não ser o Novol, que seria o open source lá da NVIDIA. Nesse caso aqui eu vou simplesmente instalar o Intel e tá de ótimo tamanho. E aí a gente avança. A próxima é para escolher a tela de login, ou melhor, o gerenciador de login, o gestor de login. O do GNOME seria o GDM, com aquele visual que você talvez já conheça. O SDDM seria muito utilizado na realidade pelo KDE, especialmente no KDE Plasma, mas também é o padrão dele. Eu recomendo deixar esse padrão aqui porque não sei se faz realmente tanta diferença. Tem algumas outras opções se você quiser alternar. Lembrando que essas são opções que você tem por padrão aqui, mas tecnicamente, como é um Arch Linux, você pode instalar qualquer outro. Inclusive, dentro de cada uma das opções, eu até não mencionei antes aqui, você tem também algumas sub-opções que você pode marcar e desmarcar, que geralmente são pacotes customizados pelo próprio pessoal do Arco Linux, incluindo temas e coisas assim. Então é bom que você saiba que tem essa opção também caso você queira. Aqui na área de trabalho, bom, você pode escolher virtualmente qualquer área de trabalho que você queira, qualquer uma. A única que não tem aqui, acho que é o Pentium do Elementary OS, mas tem diversos Window Managers para você experimentar. Tem o desktop do Deepin, tem o GNOME, tem o Plasma, tem o XFCE, tem o LXQT, tem o Mate, tem o OpenBox e um monte de WMs aqui, como você pode ver. Você pode até instalar todos, se você preferir, né? Mas dentro de algum deles, vamos pegar, sei lá, o XFCE, por exemplo, marcando aqui, você também vai ter várias coisinhas relacionadas ao XFCE, incluindo aqui os goodies, que é aqueles plugins que vêm com o XFCE e coisas assim, além de algumas configurações particulares do Arco Linux, temas, essas coisas assim. Aí você escolhe o que você achar mais interessante. Next. E aí tem um monte de ferramentas do Arco Linux que você pode utilizar, desde ferramentas para fazer configurações do sistema, até difícil de descrever de tantas que tem, vários temas também que você pode querer dar uma lida aqui. Se você quiser instalar o Wine, por exemplo, tem esse pacote aqui, entre outras coisas. Tem aqui a parte da Steam com Intel, Steam com AMD, Steam com NVIDIA, Samba, entre outras coisas. Então, realmente tem bastante coisa para você escolher. Eu não vou instalar nenhuma das tools aqui no momento.
A gente tem ferramentas de comunicação, aí começam a aparecer aplicativos. Você pode só instalar o que você quiser e deixar o sistema um pouco mais enxuto, talvez. Aqui não tem nada que eu queira. Em desenvolvimento também é o mesmo esquema, só que aí são ferramentas de desenvolvimento. Veja que tem o Visual Studio Code aqui, tem o Codium também, entre outros. Depois a gente tem escritórios e aí tem suítes diversas. Além do FreeOffice, você tem o LibreOffice, você tem o OnlyOffice, o OpenOffice, o WPS Office e assim por diante. Aí você instala também o que você quiser. Fontes diversas para você instalar, inclusive fontes que são interessantes de usar no terminal, tipo essas Awesome aqui, muita gente gosta. Fontes, fontes não, aplicativos de multimídia. Então, softwares que você precisaria. Eu instalaria talvez o VLC para a gente poder reproduzir mídias diversas, mas você tem até mesmo o Spotify aqui se você quiser, o OBS Studio, bastante coisa. Depois, internet, mesma coisa, interessante a gente instalar um navegador, pode ser o Firefox. Esse aqui é o Firefox normal, e aí você tem o Firefox com um Adblock já pré-configurado. Você tem o Google Chrome, você tem o Brave, tem o Chromium, tem o Tor, tem o Vivaldi, tem o Opera. Ou seja, tem todos os mais populares aí, LibreWolf também. Em temas tem diversos, né? Você pode instalar o que você achar melhor, se você conhecer pelos nomes, mas tem esses aí. Depois, em gráficos, mais uma vez, aplicativos gráficos. Essa aqui talvez seja uma das menores listas até agora. GIMP, Blender, Darktable, Krita, etc. Eu não vou utilizar nenhum desses. Em jogos, a gente tem vários joguinhos, mas também tem algumas coisas relacionadas a utilitários de games, desde o Proton, por exemplo. Você pode instalar o Lutris, tá tudo por aqui também. Inclusive, mais uma vez aparece aqui os metapacotes para instalar Steam, se você vai jogar aí no seu Arco Linux. Diversos terminais diferentes aqui, você pode instalar um que você goste mais. Eu gosto bastante do Tilix, pela forma com que ele funciona, mas não necessariamente você precisa instalar ele. Eu vou marcar aqui. Em File Managers, no caso eu estou instalando aqui o XFCE, então eu não preciso de nenhum desses aqui em particular, mas eu poderia instalar se eu quisesse qualquer um deles, né? O Nautilus é do Gnome, o Dolphin seria o do Plasma, o Kara seria o do Mate, o Nemo do Cinnamon e assim por diante, né? No caso é o Tunaro do XFCE, então ele já vem ali instalado. Tem outros utilitários, mais uma vez que você pode adicionar aqui. Mais utilitários ainda, incluindo algumas coisas bem interessantes, como o Wireshark está por aqui, o TuxBoot está por aqui. Você vê, cadê aquele negócio do Android que eu tinha reparado aqui? Talvez eu tenha deixado passar. Tem o Launcher, que é aquele Launcher diferenciado, suporte a Flatpak direto, talvez esse seja legal. Teste de benchmark. Tem também o Waydroid em algum lugar por aqui, que eu lembro de ter visto para a gente poder instalar. Mas enfim, tem aplicações para dar com pau aqui para você escolher. Vai levar um certo tempo. E aí, avançando, mais uma vez, ferramentas de desenvolvimento do Arco Linux. Talvez seja alguma coisa mais... Eu não sei, talvez os desenvolvedores gostam de utilizar isso aqui e criar uma categoria só para ele facilitar a escolha dele, né? Porque tem aplicativos diversos não relacionados a desenvolvimento necessariamente. Localização, aí começa a ficar um pouco mais comum, né? Você escolhe o local do mundo, o teclado, configura ali as partições. Nesse caso, no AVM, eu vou apagar o disco. Você seleciona se quer swap em arquivo, é uma boa ideia. Aí você põe o nome. Põe o nome do PC também, a gente pode chamar ele de Arco-Linux. Põe uma senha. Você pode usar essa mesma senha para administrador, isso significa que vai ser a senha do sudo também. E aí um resumão. E aí é só clicar em instalar, que ele vai começar a fazer o trabalho dele. E aí, como é uma distribuição ART, é interessante que você esteja conectado à internet para fazer todo o processo de instalação. A ISO ela é bem gordinha, assim, ela vem com bastante coisa, mas ela pode puxar muita coisa da internet, afinal, ela instala o que você seleciona. E também instala algumas coisas que você não seleciona necessariamente, porque o Arco Linux tem um pouco desse viés aí de trazer os window managers e tudo mais. Então aqui seria só esperar terminar e assim que terminar a gente vai ver como é que fica. Bom galera, o que parece terminou tudo aqui certinho, a gente já pode reiniciar o computador marcando essa opção, então eu vou clicar aqui em finalizar para a gente reiniciar e aí damos boot no Arco Linux de novo. Aí você já consegue ter uma noção aqui de como é o grub dele, né? Já deu boot direto para a gente inicializar. E essa aqui é a tela de login dele. Na tela de login você vai ter várias opções aqui, ó, de diversos window managers diferentes.
E no caso a gente instalou o XFCE, né? Então você tem vários window managers diferentes, por padrão fica o Qtile, mas no caso aqui eu vou no XFCE. Digitamos a nossa senha, Enter, e aí está o Arco Linux com XFCE, bem legal, já com tema de ícones customizado também, né? A gente tem aqui as configurações do sistema. Eu não gosto tanto desse tema de ícones em particular, eu acho ele um pouco confuso, então eu vou trocar porque assim eu me encontro um pouco melhor. E a gente pode procurar aqui também pelas telas, né? Na verdade é monitor, né? Para a gente poder alterar a resolução. 1920 por 1080, tá legal. A gente aplica, mantém aqui a configuração. Agora sim fica até melhor aí para vocês verem, né? E a gente tem aqui algumas ferramentas que o Arco Linux tem, que é bem interessante. Eu não vou me estender demais nela porque é um vídeo de instalação, mas para você saber, ele tem aqui a ferramenta Upamac, na realidade, né? Que você conhece talvez do Manjaro já. Ele tem também algumas preferências aqui para você observar, quem sabe. Aqui em terceiros, ó, você pode habilitar o AUR, pode habilitar Snap, Flatpak, igual tem no Manjaro também. E você também tem essa ferramenta aqui que é meio que específica do Arco Linux, que é o Arch Linux Tweak Tool. Eu achei ela bem legal, apesar de ser um design assim um pouco amador, ela permite que você faça muitas coisas interessantes. Desde configuração de desktop, instalar, reinstalar as coisas, inclusive qualquer outro aqui, ó, daquela lista toda que você viu, até ferramentas para você arrumar algumas coisas, configurar o Grub, customizar temas, instalar terminais e assim por diante. É bem completo, tem várias coisas aqui que você pode gostar. Se você gosta dessa coisa meio do it yourself do Arch Linux, acho que você vai curtir o que tem aqui. E também dá para atualizar os mirrors por aqui. Além de tudo, é um XFCE bem elegante, né? Aqui os ícones ficaram errados agora que eu troquei, mas não levo tanto isso em consideração porque dá para arrumar. E aqui a gente tem, como você pode ver, ó, a gente está em todos os aplicativos. Até que bem compacta a lista de aplicações, vem só com utilitários do sistema basicamente, já que a gente não trouxe muita coisa com a gente, né? Trouxe basicamente os goodies lá do XFCE e uma ou outra coisa. Inclusive eu pedi para instalar o Tilix, né? Tá aqui, ó. Você pode ver, nesse caso aqui ficou com 1364 pacotes, que não é muito até comparado com algumas distros, mas pode ser ainda menos, né? No Arch a gente vê o kernel 6 aqui e tudo mais. E esse aí é o Arco Linux, galera. Quem tinha curiosidade sobre como instalar, essa é uma forma bem simples de você fazer a sua instalação.